Ainda no noticiário internacional, o presidente da Argentina, Javier Milei, escolheu o secretário das Finanças, Pablo Quirno, para assumir o Ministério das Relações Exteriores e, com isso, promover o que ele chamou de visão pró-mercado do governo. O cargo de chanceler está vago após a renúncia de Gerardo Wertheim, envolvido na polêmica do encontro de Milei com Donald Trump na Casa Branca. Quem vai explicar as mexidas no gabinete do ocupante da Casa Rosada é ela, Luciana Tadeu, já na tela conosco. Luciana, sua informação. Oi, Yuri, Débora, boa tarde novamente. Anúncio hoje, então, da Casa Rosada, dessa substituição após a renúncia do então chanceler Gerardo Wertheim. Assume esse posto Pablo Quirno, que era secretário de Finanças do governo, próximo a Toto Caputo, o Luiz Toto Caputo, ministro da Economia da Argentina. Quirno, inclusive, participou de negociações em Washington para a conclusão, desse acordo do swap cambial, dessa troca de moedas que foi assinada entre o governo argentino e o Tesouro norte-americano, uma ajuda financeira dos Estados Unidos da ordem de 20 bilhões de dólares para a Argentina, que está com seus índices econômicos bastante instáveis nas últimas semanas. E, segundo a Casa Rosada, a ideia dessa designação é aprofundar o vínculo entre a chancelaria e o Ministério da Economia da Argentina, justamente com o que o Yuri mencionava, com uma visão pró-mercado, de cara ao que o governo define como a segunda etapa dessa administração. Ainda segundo o governo de Javier Milei, o objetivo é que Quirno se enfoque em abrir a Argentina para o mundo, trabalhando em acordos comerciais necessários para dinamizar a economia e construir maiores vínculos entre os mercados internacionais e os produtores argentinos. Lembrando que ontem o então chanceler Gerardo Wertheim apresentou a renúncia para Javier Milei e ele tinha sido criticado porque após a reunião entre Javier Milei e Donald Trump, Trump fez aquele comentário de que apoiava a reeleição de Javier Milei e dava um pouco a sensação de que ele não tinha sido corretamente orientado sobre o tipo de eleições que vão acontecer aqui na Argentina. As eleições que vão acontecer aqui no próximo domingo são eleições legislativas para renovar metade da Câmara de Deputados e 1/3 do Senado, mas ao manifestar apoio a Milei, parecia que Donald Trump se referia às eleições presidenciais. As eleições presidenciais aqui somente vão acontecer em 2027. Foi justamente nesse contexto que Donald Trump faz aquela declaração de que deixaria de apoiar a Argentina no caso de que o oponente de Milei ganhasse essas eleições. Então isso, claro, gerou muitas dúvidas por aqui, incerteza de se, por eventualidade, se por acaso o peronismo ganhar as eleições do próximo domingo, se os Estados Unidos retirariam esse apoio para a Argentina, que é muito importante porque é o que vai conseguir acalmar um pouquinho os mercados que estavam duvidando, pelo menos até essa ajuda financeira, da capacidade do governo argentino de cumprir os pagamentos de dívida que tem para os próximos meses. Então havia essa crítica a Gerardo Wertheim e, segundo a imprensa argentina, também havia uma disputa de poder aí no interior do governo argentino, principalmente com o principal assessor de Javier Milei, que é Santiago Caputo, que na mudança de gabinete que a gente já sabe que vai acontecer aqui após as eleições do próximo fim de semana, ganharia mais poder no gabinete, ganharia inclusive um cargo mais formalizado no gabinete de Javier Milei. Então essas são as explicações que surgiram por aqui para essa renúncia do Gerardo Wertheim e agora então assume, há 4 dias das eleições legislativas, assume Pablo Quirno como novo chanceler da Argentina. Débora, Yuri.